Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem, felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunhos, histórias. Então você que está aí, fique até o final. Se você está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente também sobre esse vídeo. Se você está pela TV 7.1, a Super Sinop, fique até o final que com certeza Deus vai falar com você, vai ministrar o seu coração, com certeza está imperdível o nosso bate-papo de hoje, tá certo? Eu convidei uma pessoa que ela é escritora, não é qualquer pessoa. Ela é escritora, Eliane Augusto. É isso mesmo? Boa noite, como você está? Boa noite, Fernando. Obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui. Seu convite foi muito específico, né? Quando você me convidou, você disse assim, um bate-papo sobre Jesus. Sempre sobre Jesus. E aí você fala o quê? Levanta a mão, vai, né? Então eu não sei exatamente o que você vai me perguntar, mas eu estou aqui realmente com o coração aberto para esse bate-papo e obrigada pelo convite. Amém, que bom. Fico feliz de ter aceito o convite. Você já está em Sinop há quanto tempo? Há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 anos, mas mesmo assim, com certeza, tem pessoas que não te conhecem. Então eu gostaria que você pudesse se apresentar, de onde você veio, você está aqui há quanto tempo, o que você faz da vida, enfim, se apresente um pouquinho para nós. Tá, eu cheguei em Sinop em 2005 e a princípio eu vim para estudar. Então eu venho de uma família cristã e sou Eliane Augusto. Hoje eu trabalho com autoimagem, falo de desenvolvimento pessoal, falo para mulheres e ao longo do caminho esse trabalho que até então era de alinhamento externo, de vestimenta mesmo, passou a ser um pouco mais profundo. Então hoje eu falo de identidade feminina, de construção. Então, querendo ou não, um trabalho que envolve muito essa parte que você me convidou para falar, que é a nossa caminhada com Jesus. Então é a base de tudo. Hoje eu sou mentora de mulheres com esse trabalho de autoimagem. Maravilha. Minha amiga, me permite chamar de amiga já. Fica à A vontade. grande pergunta que eu sempre falo, ou aqui no bate-papo, a primeira grande pergunta é como, de que maneira, onde você estava que você se encontrou com Jesus. As pessoas às vezes podem ter nascido no lar cristão, já todo o ensinamento desde a casa, que é importantíssimo, óbvio, mas existe um dia, um momento da qual você se encontrou com Jesus. Que dia foi esse? Ótima pergunta. Fernando, eu venho de uma família cristã e eu tive experiências com Jesus na minha infância. Meu pai cuidava de igreja, né? Então, como líder espiritual, nós temos aquela relação de, eu vou dizer assim, de mais de respeito que de temor por Deus, né? Então, a minha experiência, eu tive uma igreja bem tradicional, eu fui batizada com o Espírito Santo com 11 anos de idade. Olha só. E fui batizada nas águas com 11 anos de idade também. Então, foi muito marcante, um período muito marcante para mim. Então, ali eu acredito que eu tive realmente um verdadeiro encontro com Jesus. Porém, a nossa história participa da nossa caminhada, né? Então, logo em seguida, no mesmo ano, meus pais se separaram e foi uma história assim fatídica mesmo que me causou muitos traumas. Até porque você estava à frente de uma igreja ainda nesse momento? Não mais. Não, foi um pouco mais complicado, porque ele saiu, ele teve um contratempo com o pastor, com o líder dele, Sim. e ele decidiu sair da igreja. Mas ele não consultou a família, ele simplesmente saiu, retirou todo mundo da igreja. Tomou a decisão por conta Tomou a própria. decisão por conta própria. Então, nós ficamos um pouco assim, sem saber o que fazer, porque quando você é criança, você vê movimento do adulto, mas você não tem compreensão total do que está acontecendo. Sim. Mas você sabe que tem uma coisa errada, né? Então, ali começou esse eu falo que foi de uma forma fatídica porque não foi esse retirar da igreja, foi só um episódio. Então, o que veio depois é que, de fato, ocasionou tudo isso. Então, o meu distanciamento, eu falo que foi um distanciamento mesmo, porque houve um rompimento ali, sabe? Meus pais separaram, a igreja também, eu não tive mais vínculo com a igreja. Fiquei por longos anos
sem ir à igreja. Sem frequentar a igreja. Sem frequentar a igreja. E você então, foi morar com a sua mãe ou com o seu pai? Fiquei com meu pai. Com o seu pai. Fiquei com meu pai. E depois de algum tempo, a minha busca era muito individual, muito solitária, sabe? Então, é difícil dizer que você teve um encontro com Jesus e depois você fez uma busca por muitos anos solitária. Mas é que, de fato, o episódio que ocasionou tudo isso me deixou com receio de procurar pessoas. Eu fiquei por muitos anos fugindo das pessoas. O fato de ter perdido família, perdido igreja, e eu acredito que foi um episódio que fez com que eu me perdesse de mim mesma, né? Porque é uma criança, mas até porque a igreja em si, hoje eu falo desse episódio, desse assunto com muita liberdade, sabe, Fernando? Porque isso já foi muito constrangedor. E isso está um pouco no livro, né? Não dessa forma que eu estou me expressando aqui hoje, mas é um dos motivos do livro, porque foi a origem da ferida, né? Então, quando você olha para a Bíblia, você reconhece quando você é uma ovelha ferida, não é só ferida, tem a quebrada, tem a desgarrada, Sim. tem a perdida, né? Mas a ferida, ela precisa de cuidado, a ferida, ela precisa de medicamento, ela precisa passar por um processo doloroso, que é a limpeza, né? Para que aquilo é desagradável. Então, assim, a minha busca foi muito solitária e esse processo de cura também foi. Mas o episódio foi nessa fase de distanciamento, sabe? Mesmo você ter ficado com o seu pai morando, a figura do homem ou a figura paterna gerou em você algum tipo de olhar diferente ou não? Não. Em relação ao meu pai, não. Meu pai, ele, por ser um homem líder, ele já é falecido hoje, eu via o cuidado dele com as pessoas. Então, ele era essa pessoa que cuidava lá fora muito bem, né? Mas o contexto familiar, a gente tinha o desafio de se perceber, sabe? Como filho, como família. Porque o cuidar de pessoas te coloca num lugar um pouco delicado. Sim. Se você levar isso como de uma forma muito estratégica, você cuida fora e esquece dentro, né? Então é um risco muito grande. E filhos desprotegidos, né? Você acaba correndo riscos. Então, olhar para a figura masculina, para a figura líder, era um desafio muito grande. Não pelo meu pai, mas pelo acontecido. Talvez no decorrer do nosso assunto eu consiga falar, me expressar melhor, mas assim, meu pai, ele ficou comigo por pouco tempo, porque depois ele casou novamente, então eu fiquei morando com a minha avó. E a minha avó não era crente. E eu lembro de um episódio que um tio meu me via sempre chorando nos cantos, porque foi um período que eu vivi uma crise muito grande, emocional, logo depois dos 11 anos. E ele me via sempre chorando. E ele um dia chegou para minha avó e falou assim, deixa a filha sair com a gente. E ele tinha uma filha da mesma idade, e aí ele foi para uma festa, ele, a esposa e a minha prima. E ali para mim era tudo novo, né? Uau, festa! E ali eu comecei a ir para as festas. Então eu tive a fase do mundo, né? Depois de ter conhecido Jesus, depois desses episódios todos, eu tive a fase do mundo, de me afastar mesmo, sabe? Então é um desconforto muito grande, porque quando você conhece, você tem experiências, eu falo que o Senhor sempre me guardou. O que nunca me faltou foi o temor, sabe, Fernando? Sim. Temer o Senhor sempre foi muito... Eu sempre tive esse temor. Então, eu sentia o constrangimento de estar nesses ambientes, Você sabe? até ficava lá, mas em algum momento ou depois da festa... Sempre batia aquela sensação de vazio gigante, sabe? O que eu fui fazer lá? Eu Isso não está me preenchendo? Eu acredito que olhando para o passado, hoje, quem está nesses ambientes não faz essa lógica de cara. Ela só sofre, ela só sente. Então, ela fica naquele amontoado de sensações, mas ela não tem clareza do que
disso que você falou. Sim. Nossa, por que eu fui? Porque aí é uma consciência de arrependimento. Sim. Não é todo mundo que tem essa consciência do arrependimento. Às vezes é um remorso, né? Existe arrependimento e remorso. São primos, mas não são idênticos. Sim, não, mas nenhum dos dois. Eu me via só no meio da confusão emocional, sabe? Eu não tinha esse discernimento, não. E quanto tempo você ficou aí, vamos dizer, afastada? Você batizou, foi batizada com o Espírito Santo, foi batizada nas águas, tinha 11 anos, 11 é isso? anos. Depois você se afastou e ficou quanto tempo fora da igreja ou sem frequentar uma igreja? E quando foi que você voltou, de fato? Eu fui voltar, de fato, eu era visitante. Eu sempre fui muito a visitante das igrejas. Uma frequentante ali, ocasional? Nem era frequência, não. Eu ia na oportunidade que eu tinha e eu sentava no último banco. Sim. E chorava muito. Essa era a minha experiência com a igreja. E sempre vinha alguém querendo saber o que estava acontecendo e aí eu me fechava mais ainda, talvez eu até saía, sabe? Às vezes eu até saía de perto. E te incomodava? Pessoas no ambiente cristão me incomodava profundamente por muitos anos. Então, o meu retorno para Jesus foi no chão do meu quarto. Não foi numa igreja. Foi lá no famoso secreto, Foi. no quarto de guerra, de oração. Foi, e também não era de oração. Não era? Não, por incrível que pareça. Era de desabafos para Deus. Era um desespero na minha alma, eu chorava e eu escrevia. O que acontecia ali nesses encontros com o Senhor, você... Eu descrevia minhas emoções, eu descrevia como eu olhava as pessoas, eu não tinha filtros, eu simplesmente colocava o que vinha, sabe? Meus pensamentos, meus sentimentos. E numa dessas eu comecei a ter mais clareza que o Senhor estava cuidando, né? Que era um período de retorno, porque aí o Senhor começou a me direcionar. Então esse foi o meu retorno para Jesus. Muito bem. E as suas experiências com Jesus, você teve alguma que te marcou ou que você fala assim, olha, eu tive alguma experiência, essa. Lógico, você batizar com o Espírito Santo, ir para o batismo com 11 anos é uma grande experiência. Estar num quarto e abrir o coração e falar tudo que sente também é uma boa experiência. Quais mais experiências você viveu com o Senhor que você fala, olha, eu acho que essa aqui vai servir para alguém? Tem muitas mesmo. Os últimos 4 anos eu tenho vivido muitas experiências no secreto a grande maioria dessas experiências eu relato. Então, em alguns momentos eu lembro de um dia muito específico que eu já tinha feito vários momentos assim, processos de 40 dias de propósito, sabe? Envolvendo outras pessoas também, eu já estava ali, não era mais só para mim, eu já estava trazendo pessoas para esse mesmo desafio, essa mesma rotina de buscar Deus no secreto. E um dia eu cheguei no meu momento de desabafo e de buscar a presença mesmo, e eu comecei a falar assim para o Senhor, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. E aí eu comecei a me derramar e estava um vazio e eu não conseguia sentir a presença, nada. E aí ficou calmo assim no meu quarto e eu fazia exatamente no tapete do chão do meu quarto. E nesse dia eu não sentia nada e eu falava assim, Senhor, o Senhor é o meu Senhor. E aí ele me diz assim, eu não tenho sido. E nesse exato momento eu fiquei... É desconfortável você sentir rejeição, né? Humanamente falando. Não era que ele estava me rejeitando, ele estava me trazendo consciência da minha realidade. Que de fato, como você estava tratando esse relacionamento. Exato. Ele precisava trazer a verdade. Eu estava muito na minha realidade. Trazer né? luz. Exato. E aí eu aproveitei que ele estava respondendo e continuei perguntando, né? E aí eu comecei a mostrar para ele, mas olha, eu tenho feito isso. E eu comecei a descrever, olha, eu tenho vindo todos os dias, olha, eu tenho chamado pessoas. E aí eu comecei a citar várias coisas que de fato eu estava fazendo. E aí ele disse assim, filha, ele me chamou de filha, filha, eu não tenho sido o seu Senhor, a sua busca tem sido. E aí eu fiquei ali um bom tempo, porque eu já estava desenvolvendo pessoas, né? Mas eu não queria envolvê-lo.
Era como se trabalho fosse trabalho. E falar de Jesus era para falar dentro de uma igreja. O famoso secular e eclesiástico, digamos assim. Exato. E como eu ainda tinha essa bronca com a igreja, eu poupava esse desconforto. Então era meu desconforto. E aí quando o Senhor me revelou dessa forma que a minha busca estava sendo o meu Senhor, eu fiquei muito constrangida, sabe, Fernando, nesse dia, muito constrangida. E depois de falar tudo para ele, né, olha, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo outro, e ele aceitando tudo assim, tudo bem, você tem feito, eu tenho reconhecido isso, mas a sua busca não precisa ser solitária. Essa foi a resposta, sabe? Então, foi um dia muito marcante, porque nesse dia eu decidi enfrentar todo esse desconforto que eu ainda tinha com a igreja e me posicionei. Se alguém está assistindo agora e teve ou está tendo uma experiência negativa com a igreja, com líderes, com situações, enfim, você que já passou por isso, o que fazer para atravessar esse momento de turbulência? Olha, Fernanda, eu tenho aprendido muito que nós, seres humanos, somos vulneráveis, não somos perfeitos, nós somos passíveis de erro. E aqui está talvez a virada de chave, porque por muito tempo eu olhei para a igreja como a responsável pela minha dor, né? Eu não conseguia olhar para líderes como pessoas que Deus colocou ali. Eu olhava e pensava, estava sempre olhando, sabe quando você fica procurando pelo em ovo? Eu ficava olhando assim, tem alguma coisa lá, porque em mim tinha aquela rejeição pela dor que eu sofri. Então eu olhava e ficava buscando motivos para eu não dar honra à pessoa. Então não tinha como eu me posicionar em nenhum lugar. Então, assim, hoje a minha fala para quem tem desafios com liderança, com a igreja em si, olha para a pessoa com um olhar humano. Não crie expectativa no outro, porque você vai se decepcionar. Simples assim. Agora tem tantas pessoas que Deus tem levantado para cuidar, para zelar, sabe? Para ser referência de uma liderança. E não é que você tem que escolher, tem que excluir. Talvez você esteja num ambiente onde você olha para a sua liderança e perceba os desafios que ela enfrenta. Ela é um ser humano como você, como eu, como o Fernando, e ela também pode errar. Mas o fato é que se você está vendo, Deus está permitindo que você veja o que te traz desconforto, tem duas coisas para acontecer aí. Uma delas é você olhar para o que te dói, para o que te ainda dói, ainda te incomoda, porque tem, né? Normalmente a gente olha para o outro e a gente é um espelho. Né? Se você está vendo algo lá e está te incomodando, não é o do outro, é meu. Eu tenho questões mal resolvidas em mim. Então o outro, vou usar um termo bem chulo, tá? Me permite. O outro está sendo um fantoche, onde está acessando o defeito, ou a ferida, né, ou a mazela, seja que palavra você quer dar para isso, que está em você. E você precisa retirar, precisa sair dessa superfície, da profundidade, vir para a superfície para que você olhe, para que você perceba. E aí sim você vai entender e vai ser direcionado, se você tem se posicionado, que aí é a segunda informação. Primeiro é olhar como olhar humano e a segunda é você se posicionar. Porque muitas vezes a gente tem terceirizado, sabe, Fernando? Essa responsabilidade que é nossa, de nos posicionar, de ter um lugar de intimidade. Você pode ter isso numa igreja? Claro que pode, mas eu acho vago demais você esperar somente para o horário do culto para você se render ao Senhor. Para você dizer assim, Senhor, venha me direcionar nesse dia, venha me cuidar, venha me dar discernimento do que eu falo, do que eu deixo de falar, né? Venha me ensinar, me mostrar os passos, porque Jesus é isso, né? Jesus é o caminho. Amém. Então, quando você busca essa direção e você coloca Ele como seu Senhor, a sua busca passa a ser apenas uma busca, como de qualquer outra pessoa. Ela não vai ser o Senhor da sua vida, como ela foi na minha vida por um bom tempo. Né? E aí, essa autorresponsabilidade de olhar para você como ser único, individual, você sabe que a sua salvação é individual. Né? As pessoas que estão no caminho, que você encontra no caminho,
elas são como as pedrinhas do rio, né? Elas vão se lapidando, essa é a essência do Evangelho, né? Uma na outra. Para que a gente se torne igual a Bíblia fala, a vereda dos justos é como o romper da aurora, né? Tá noite, mas ela vai clareando, clareando, pouquinho, até se tornar um dia perfeito. E assim somos nós, na nossa caminhada. Né? Não é porque você conhece, hoje você é um cristão, você aceitou Jesus, que você vai ser transformado instantaneamente. Não, a caminhada ela é gradual. Né? À medida que você vai se posicionando, vai recebendo mais do céu, né? Porque é isso, você viver uma vida terrena com princípios do reino, é você saber que você não é daqui. E se você quiser que tudo saia perfeito, aqui você não entendeu ainda sobre o que é viver essa dimensão material, sendo um ser espiritual e liderado pelo céu, né? Porque Amém. Em outras palavras é isso. Se a gente entender essa premissa, você começa a olhar para o outro e entender quando Jesus fala assim, quando a palavra diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você. Então, assim, nós estamos vivendo um mundo cada dia mais desafiador de praticar o amor ao próximo. Mas se a gente ficar esperando do outro uma liderança perfeita, né, uma família perfeita, um filho perfeito, um relacionamento perfeito, a gente só vai machucar mais as pessoas e vai ainda negar a sua natureza humana, que é de sentir raiva, é de sentir tristeza, é de se sentir frustrado um dia que as coisas não saem como você planejou. Justamente. E quando essas coisas acontecem no nosso dia a dia, você simplesmente olha para você e fala, tudo bem, eu sou humano, é um dia, amanhã é outro dia. E aí você se volta para Jesus e fala assim, o caminho, Jesus é o caminho. O caminho, o Senhor está me mostrando o caminho. O Senhor também é verdade, Jesus é verdade. Qual a verdade disso tudo? Porque tem tantas coisas, Fernando, que nos tira desse lugar da verdade e a gente fica confuso, né? E essa confusão é uma artimanha das trevas para que nós falhamos como ser humano e nos culpamos e esquecemos a mensagem da cruz. Muitas vozes, né? Muitas vozes, muitas vozes. Todo mundo querendo ser certo. Todo mundo querendo ter razão. E aí entra o orgulho, entra a vaidade, e tudo isso também nos impede de servir e de ser essa pessoa que nós somos chamados para ser, né? Amém. Imagem e semelhança. Amém. Eu quero te perguntar algo que eu vi no teu Instagram lá, que foi você com uma faixa de Miss. Não sei se você ganhou, não ganhou, se concorreu. Que experiência foi essa na sua vida? Quantos anos você tinha? Onde aconteceu isso e por quê? Ótimo. Eu te falei anteriormente sobre ter ido para a festa com meu tio, minha tia, minha prima, né? Nessa fase eu estava com 17 anos e eu estava andando na rua, voltando da escola, do colégio, e um casal me parou. E eles me perguntaram assim, você quer desfilar? A gente tem uma loja de roupa e a gente precisa de alguém para desfilar, assim como você. E aí nossa, que lindo, né? Que convite maravilhoso. E eu aceitei. E eu fui para esse desfile, representando essa loja, e várias pessoas viram, né? Magra, muito alta, corcundinha, assim, porque eu era tímida, sabe? Então, eu tinha vergonha de ser alta, então eu chegava nos lugares, eu ficava assim, me encolhendo. E aí eles corrigiram tudo isso, né? Olha, você vai andar assim, colocou um livro na minha cabeça, você vai andar assim, um pezinho na frente do outro. As técnicas. As técnicas, exatamente. E aí eu fui. Era só um concurso, não era um concurso, era um desfile de uma loja. Você estava representando uma loja em um concurso maior. Não, ainda não era um concurso, era só vestir roupas da loja. Da loja. Para apresentar uma coleção de roupa. Um manequim vivo ali. Exato. E aí, só que era numa festa de exposição. Então tinha muita gente assistindo. E aí algumas pessoas me procuraram depois para esse concurso de beleza. Então eu fui. Olharam para você, olha, eu tenho potencial. Tem o perfil. Você tem o perfil. E aí eu fui para um concurso local, que isso foi na cidade de Juara. Eu nasci lá. Juarense? Juarense. 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 Então eu fui para um concurso
para o ano seguinte, para a escolha da rainha, fui rainha da exposição. Sim. Isso, falar o ano, né? Foi em 2000. Em 2000. Em 2000. 2000 foi o ano que a nossa... A Josiane foi. Koruskowski foi Miss Brasil, né? Exato, Foi foi Miss Brasil. isso mesmo. Então, foi de 2000 a 2004 minha fase de passarela. Então, eu fui para esse concurso, ganhei. Logo depois, eu tive a oportunidade de morar com a minha mãe. Minha mãe estava morando na cidade vizinha, em Tabaporã. Então, dos 11 aos 17 anos, eu fiquei longe dela. Então, nesse período, fui morar com a minha mãe. Ganhei o concurso de Miss lá também, então eu fui Miss Juara, Rainha na Exposição, Miss Juara, Miss Tabaporã. E aí veio esse concurso, que era um Miss Mato Grosso voltado para modelos, que chama Miss Mato Grosso Model. Né? O concurso nacional chama Miss Brasil Model. E aí eu fui convidada, esse não foi um concurso... oficial. Eu fui convidada para representar o estado. Entendi. Aliás, representar o município. O concurso foi em Juara. Então foram meninas escolhidas para concorrer ao Miss Mato Grosso. Então não eram várias cidades, eram meninas que eles escolheram. A organização escolheu. E assim, tudo certinho dentro do que era... Quem que era? O Vale William? Não, na época eu participei desse Miss Mato Grosso oficial também. Em 2000 quando eu fui Miss Tabaporã, eu participei do Miss Mato Grosso oficial, que era o Warner Willon. Esse outro foi no ano seguinte, eu concorri, ganhei e fui para o Miss Brasil representando o estado. E lá em São Paulo, em 2004, em outubro de 2004, aconteceu esse concurso e eu fiquei em terceiro lugar. Representando o estado do Mato Grosso. No Brasil, então, na parte model. Na parte model, exato. Model. Porque tem várias versões, Era como se fosse uma categoria. Isso. Uma é o Miss Mato Grosso normal, o Miss Brasil oficial. Tem o universo tem o mundo, Miss Mundo. Então, são várias categorias. Agora tem os teens também, sim, enfim, tem algumas surgiram categorias. vários. E aí você disputou o Brasil na parte do model e ficou em terceiro lugar. Exatamente, em terceiro lugar. E, inclusive, na época, eu lembro que vim em Sinop alugar, porque eu não morava aqui, né? Eu morava em Juara. Alugar roupa nas lojas aqui, para ir para lá, porque era um acontecimento, sabe? E fiz cirurgia plástica na época para esse concurso, sabe? Então, foi assim, um período de muita visibilidade, de muito glamour, de muita essa coisa da passarela, sabe? Então, foram 4 anos esse período. E como foi esse sentimento nesse período? Você estava ainda fora da igreja? Estava, no caso. E como foi o teu sentimento de participar disso? Porque só quem está dentro do processo de Miss ou outros processos de concursos sabe o que significa e sabe o que é os bastidores disso. Sim. Às vezes convites, pessoas mais intencionadas, enfim, ofertas talvez financeiras. O que você viveu nesse tempo? Olha, Fernando, os bastidores, desde o primeiro concurso, desde a primeira vez que eu subi na passarela, sempre surgiram muitos convites, dos mais inusitados possíveis, né? E eu falo que eu vivi muito essa questão do mundo, vivi intensamente. E eu vou fazer um paralelo aqui, até para você e quem está nos assistindo entender, que quando a gente fala assim... mas você era crente, você já conhecia Jesus, né? Tem algo que é importante falar. Quando você vem de uma estrutura onde você não é ensinada sobre a sua identidade, sobre os seus valores, sobre princípios, é imposto para você. Quando isso é imposto para você, você conhece, você vive, mas você não se relaciona com Jesus, você não tem essa intimidade. Você me entende? Então, o que eu vivi, olhando para a minha história, eu acho importante falar para as pessoas, porque às vezes as pessoas se questionam, se culpam muito. Sim. Nossa, mas eu venho de uma família onde não me faltou nada, por que eu sofro, emocionalmente falando? Por que eu vivo isso? Por que eu sinto assim, tão deslocada? Então, assim, eu tive essa relação. Embora meu pai fosse um líder espiritual, essa relação de filha, de amor, a gente não viveu isso em casa, sabe? A gente não teve isso. E era tão
era tão restrito essa coisa do falar sobre emoções, você se expressar. Eu sou um perfil executor, né? Executores e extrovertido. Você para pensar numa criança sendo tolhida na sua liberdade, na sua expressão, no que é natural de uma criança. Então eu vivi muito essa repressão. Era muito assim, mas você de novo, mas você isso, nossa, você não para, sabe? E tudo bem, são frases que as crianças vão ouvir e que os pais vão falar e tá tudo bem, mas cada um se percebe de um jeito, cada um recebe de um jeito. Então eu era muito reprimida nessa minha forma de expressar. E quando meus pais se separaram, foi de uma maneira tão, depois você me ajuda a voltar no assunto para a gente concluir, foi de uma maneira tão trágica, sabe? Tão abrupta, trágica, tão abrupta que eu fiquei com meu pai, mas eu mudei de estado com meu pai. E morando com a minha avó, convivendo com tias, primas, ali eu tinha liberdade de ser eu, mas eu não sabia. Era como se tudo fosse errado. Tudo fosse errado. Existir era um erro. Entende? Porque essa restrição, essa limitação, essa tão grande que foi em relação à igreja e ao contexto familiar a qual a gente se encontra, porque quem lidera, espiritualmente falando, você tem filhos, e isso talvez explique porque tem muitos filhos de pastores desviados. Você precisa ser exemplo. E no ser exemplo, ser você não é bem-vindo. Você precisa mudar para ser aceito, entende? Você precisa ser alguém que você não é. Colocaram uma máscara. Isso. Então as máscaras começaram a nascer aí, porque eu precisava ser aceita. E quando você não tem parâmetro de erro pequeno e grande, porque tudo é erro, quando você tem liberdade, você também não tem esse parâmetro. Então a fase, aí eu volto para cá. Essa fase das passarelas e tudo mais, foi uma fase que eu vivi muita desvalorização como ser humano, porque eu não tinha consciência do meu valor, entende? Então eu olho hoje para mulheres, hoje eu consigo, e talvez seja exatamente por isso que eu faço o que eu faço hoje. Eu olho para as mulheres e busco, vamos olhar para você com um olhar do pai, porque eu não me via assim. Você passou uma experiência e agora você consegue transportar tudo que você viveu para ajudar as outras mulheres. Para ajudar outras mulheres. E assim, é comum que cada um tem sua história e a história participa da sua vida em relação ao social, a sua busca por crescimento profissional, né? Seu desenvolvimento como ser humano de forma geral. E cada história é única. Né? E eu entendo que essa história, ter vivido esse contexto, me permite hoje falar para mulheres. Algumas chegam procurando um aperfeiçoamento da imagem externa, e aí eu bato o olho nela e falo, mas não é isso. Tem dor aqui, tem ferida aqui. É interno, essa mulher está machucada. E não é externo, né? Essa mulher viveu desvalorização. Tem uma distorção de autoimagem, de quem ela é, como ela se percebe, mas também tem na identidade de quem ela é como filha, que é a nossa real identidade. Para ser aceita, às vezes faz coisas que não teria necessidade de fazer. Exatamente, mas é tão inconsciente, sabe, Fernando? Eu diria que é uma forma de alívio. É uma forma de alívio para quem está muito perdida em si, sabe? O mínimo. Tem mulheres extremamente belas, e é muito comum, mulheres bonitas nesse ambiente de desvalorização, como ser humano, como mulher, né? Tá sempre dependendo da aprovação do outro para que ela sinta que ela é importante. E às vezes migalhas. A maioria das vezes migalhas. Então, assim, eu, por exemplo, eu vivi muitos anos fugindo de me relacionar. Eu negava a necessidade emocional de criar vínculos, entende? Então, assim, cada história é única, mas também tem dores que são muito semelhantes. Sim. A rejeição, o abandono, a traição, né? As feridas emocionais são muito comuns para a maioria das mulheres. Homens também, mas o homem é mais racional, então funciona de um jeito diferente, né? É comum que a gente eu falo para a mulher porque eu entendo
como mulher. Sim. E, consequentemente, a minha história participa da história da outra pessoa, porque ela vê ali e fala, opa, peraí, ela tem um caminho, ela passou por isso. Sim. E como será que eu posso fazer isso? Vem em você alguém com uma referência, né? E geralmente é essa dor da alma, né? É dor da alma, A é dor um na desespero na alma. Essa é a fala mesmo. E muitas pessoas, obviamente, mulheres sofrem, homens também sofrem, têm as suas, né, as suas questões, mas as mulheres sofrem muito mais. E aí, para ser aceita, elas fazem alguns tipos de artifícios, enfim, tentar agir de alguma forma ou se comportar de alguma forma para tentar ser valorizada, ser amada, ser respeitada, enfim. E coisas, às vezes, coisas que não deveriam fazer. Eu olho para o todo, sabe? Às vezes ela como não é consciente, às vezes ela tem ali uma roupagem, né? Ela tem uma forma de expressar e vai para a vida. Se você olha, você que é homem, você olha, você vê que tem uma distorção ali, mas você também não sabe dizer o que é. Sim. Né? Se você olha com um olhar espiritual, você sente a necessidade de cuidar espiritualmente. Se você olha com um olhar material, como ser humano, você vai ser atraído para o que tem ali que você também não sabe dizer. Então, assim, é um lugar muito delicado para você navegar, porque tem as feridas emocionais, elas levam as pessoas para lugares que elas não têm controle de sair. Então, assim, você fica muito mais tempo numa dor, como a dor do abandono. Então, o que acompanha essa mulher que se sentiu abandonada? Ela vai viver relacionamentos onde ela entra na relação sabendo que não vai ter futuro, mas ela se coloca ali. Ela aceita aquilo ali. Né? E aí depois ela luta por aquilo sem ter futuro. Né? Ou, por exemplo, eu falei do abandono, mas tem outros, cada história é única, mas são 3 palavrinhas que a gente vai reconhecer e encontrar muito nos desenvolvimentos quando você começa a olhar para a história da pessoa. É o abandono, é a rejeição e a traição. Né? São três acontecimentos assim, bem comuns que levam a pessoa para um caminho muito semelhante. Que é de certa forma desvalorização, negação dessa realidade, negação da própria dor. Então ela fica buscando se anestesiar em coisas, né, consumo, drogas, e aí cada um é cada um a sua história. Compulsão por bebida, compulsão por sexo, compulsão por compras, né, obesidade. Então, cada pessoa é única, mas se você observar, vai ter ali algo que está acontecendo e você fala assim, tem que ter uma coisa, eu preciso ajudar essa pessoa. Você vai ver inúmeras, como líder, você vai ver inúmeras pessoas passando por isso. E não é só homem e mulher, é só mulher, homem também. Homem também, com certeza. Né? Então, ali tem uma ferida, tem uma dor, mas e onde foi originado? E uma pessoa, logicamente, todos passam momentos ruins, tem momentos bons e ruins na vida. Uma grande diferença é, se eu estou em Jesus, eu tenho uma percepção diferente disso. Uma pessoa que está na igreja, caminhando, enfim, como você falou, eu me afastei um tempo, mas ainda eu tinha ainda um temor, ainda o meu acesso ao mundo ele foi limitado, ele não foi tão exagerado. Mas sem Jesus, a pessoa ela vai no fundo do poço, né? Homens, mulheres, enfim, vão no fundo do poço. Então, com Jesus, tem as suas lutas, mas a pessoa já teve um encontro. O Espírito Santo ainda fala, ainda dá direção, ainda começa a tentar buscar, e ela começa a tentar olhar para o lado e tentar achar uma saída. Ela tem até um pouco de forças, talvez. Mas para quem não tem Jesus, é muito difícil, é bem pior. Eu vejo, Fernando, que para quem tem Jesus, ela tem esperança, né? Ela tem esperança. Então, por mais que ela passe pelos momentos de crises, como no meu caso eu vivi crise existencial, eu falo abertamente sobre isso hoje porque pensamento suicida, sabe? Eu tive inúmeras fases da minha vida onde eu me vi como se eu não tivesse mais saída, sabe? Então, a esperança, eu falo que, o livro Dialogando com as Emoções, eu falo muito sobre as emoções que me acompanhavam. Eu falo que cada fase da nossa vida a gente tem as nossas emoções companheiras, né? Para você que está
caminhando com Jesus, provavelmente você vai estar vivendo emoções, na companhia de emoções como a paz, porque a paz é a emoção árbitra, né? A paz de Cristo é a emoção árbitra no nosso coração. Então, quando a gente está buscando discernimento de algo, você tem dúvida, você começa a pensar sobre algum assunto, de repente você sente paz naquele pensamento, você fala, esse é um caminho, né? Então, caminhar com Jesus, você vai estar sempre tendo emoções como a paz, a alegria. E se você não estiver sentindo, tem alguma coisa errada aí? As emoções básicas do ser humano tá aqui para a gente ter impulsos para ação. Tristeza, introspecção, aquele momento que você fica mais quietinho, né? Não tem como você viver grandes experiências, espiritualmente falando, se você estiver extremamente alegre, você nem vai se aquietar para ouvir a voz de Deus. Então a tristeza é uma emoção que sinaliza que você pode buscar mais, que ali, a Bíblia fala muito no coração contrito, né? Davi, os Salmos mesmo, tem vários que você olha e fala assim, meu Deus, olha que desespero, mas era exatamente isso que o Senhor quer. Quando fala assim, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele colocava diante do Senhor as dores dele, né? Não afasta de mim o teu espírito. Quando ele pede, assim, eu pelo menos fico imaginando, Fernando, uma pessoa extremamente humana, sendo amada pelo Pai. Sim. Não é porque ele deixou de sentir, não, ele sentiu, mas ele falou, olha, eu não quero sofrer, porque está batido a minha alma. Né? Tem tantos salmos que falam assim, da alma mesmo, aquela dor, aquele desespero, aquele sofrer. Não significa que você não caminha com Jesus, mas você tem um diferencial que eu confio que isso aqui não é para o mal, não é para a morte. E aí quando você se derrama, você clama, você ora, você chora, não é feio chorar também, né? Pelo contrário, você chorar na presença do Pai é lindo. E é o momento que Ele, de fato, Ele aparece assim para você e fala assim, vem cá, deixa eu te cuidar, né? E aí a gente se abre e ali é uma relação, isso é a intimidade com Deus, né? E assim, agora emoções conflituosas como confusão, quando você está confuso, a emoção da confusão, ela é puro, a sensação que tem é assim, Deus não está aqui. Tem alguma coisa ali que você fala assim, é o inimigo que está aqui, não é possível. Então a confusão remete a isso, né? A própria palavra fala muito sobre isso. O que vem do Pai não nos deixa confundidos. Então quando tem confusão, você começa a observar, faz uma retrospectiva do seu pensamento, da sua atitude, minutos antes, você vai perceber que você deu lado para alguma coisa que o inimigo se alegrou e ele está ali para te atrapalhar, para poder fazer planos, maquinar. Então, emoções que eu percebo hoje, Fernando, assim, que me coloca muito em contato com Deus, né, para buscar a presença, para sentir um direcionamento do Espírito Santo hoje, os dias que eu acordo triste, sabe? Os dias que eu acordo triste, eu já sinto na minha alma assim, olha, não demora, vai pro secreto. O Pai quer falar com você agora. Amém. Então, às vezes eu até resisto, sabe? E a tristeza, ela é uma emoção silenciosa e demorada, né? A raiva, né, cientificamente, ela dura apenas 90 segundos. São 3 minutos, né? Já a tristeza dura 5 dias. Então imagina, se você não se antecipa, se você não... Se posiciona ali. Exato, você vai ficar ali, já era para ter passado. Gera isso, melancolia, e vai, quando você vê, você está no quarto escuro e não quer sair dele mais. Exato, exato. E muitas vezes a gente tem um histórico, né, com as emoções e com as crises da vida. E se você não tiver esse cuidado de lembrar da palavra, de lembrar quem você é, qual é a sua identidade de filho, de filha, você acaba passando batido, você esquece. Quando você está ali 2, 3 dias já naquele marasmo, naquele lugar que não é para você. Verdade. Acorda, viu? Acorda. Minha amiga, deixa eu te perguntar, como que foi essa questão aqui, o que te levou a escrever esse livro? Dialogando com as emoções, Fernando, ele aconteceu, eu não planejei ele, sabe? No auge da pandemia,
Eu não sei você, mas eu, pelo menos, perdi pessoas, perdi trabalho. E, na verdade, o início dela eu trabalhei muito mais do que o ano anterior. Primeiro ano de pandemia eu trabalhei muito, porque eu fui para o digital. Mas no segundo ano eu passei pela Covid, então eu tive sintomas postergados durante 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio, por conta de um derrame na pleura cardíaca. Então, o derrame no pericárdio que chama, né? E eu tive os sintomas da Covid durante muitos meses. E eu estava no auge profissional. Eu estava dando palestra, dando curso online, eu estava fazendo um lançamento de uma mentoria, exatamente na semana, aquela semana de 9 lives, sabe? Então, assim, eu aparecia nas lives, assim, respirando ofegante, sabe? Então, foi naquela semana ali. E como não passava os sintomas, eu fui perdendo os trabalhos, consequentemente, porque chegavam os convites e eu não podia aceitar. Então eu estava com fadiga, eu estava com o coração acelerado, ia para 150, assim, se eu caminhasse, se eu atendesse meia hora, eu precisava deitar e descansar, sabe? E assim foram os meses, foram se passando. Chegou um momento que isso estava me deixando tão mal. Para quem tem esse histórico que eu acabei de contar, imagina emocionalmente como eu estava, né? E assim, naquele estado emocional de angústia, eu ficava muito angustiada, preocupada com o financeiro, preocupada com a minha imagem, né? Nossa, mas não estou trabalhando, não estou fazendo nada, não estou postando nada. E é natural que a gente fique assim, né? Sim. Nós somos responsáveis. Então, chegou um momento que eu não conseguia mais. E aí eu comecei a assumir meu estado de realidade, qual eu me encontrava. Então eu pegava um caderno, uma caneta e uma Bíblia. E entrava para o meu quarto, fechava a porta e começava a falar com Deus. Na verdade, o falar com Deus veio depois, eu ficava falando com as minhas emoções mesmo. Reconhecia minhas emoções, materializava o meu estado interno e ele estava muito bagunçado. Então, sabe? esse filme que aconteceu esse tempo atrás ali, teve um filme de emoções, não teve? Tem, Divertidamente. Divertimento 1 e 2, se eu não me engano, né? Aham. Você se viu em algum momento ali? Ele tá quase fichinha perto do que tem no livro, tá? Ai, mas foi uma experiência, assim, de desabafo, sabe? De necessidade. E eu começo descrevendo o meu estado para emocional, mas como eu te disse, do temor, né? Foi um período que, por mais que eu não tivesse clareza do todo, foi um período que o Senhor preparou para que eu olhasse para o que importa, sabe? Porque eu estava indo para um viés muito de desenvolvimento e eu tive um período de ser cuidada. Meu pai veio morar comigo na fase final da vida dele, o último ano, então foi em 2017 que ele faleceu, o último ano ele morou comigo e eu já estava na área do desenvolvimento pessoal. Então meu pai, a gente teve muito resgate nesse período, ele se preparou para partir, ele me preparou para ficar, para seguir. Sim. Então, muitas ferramentas que eu estava ali estudando, na teoria e praticando, eu chegava para ele e ele falava assim, filha, até aqui você vai, daqui para lá você não precisa ir. Então ele teve essa sabedoria, sabe? Então, meu pai partiu e eu continuei. E quando eu comecei a levar as ferramentas do autoconhecimento para as pessoas, eu transformava elas. Eu pegava de uma forma e transformava dentro da palavra. Eu levava para a pessoa já dentro da palavra. E ali, Fernando, aconteceu algo que eu vejo assim, um cuidado muito grande do Senhor, sabe? Inclusive, o início, um dos primeiros textos, eu falo quem pode te direcionar. Porque o autoconhecimento, ele te leva para vários caminhos. E tem ferramentas do desenvolvimento humano que é pura adoração a deuses. E o Senhor me deu esse discernimento lá. Então, eu comecei a ter esse cuidado. E quando eu ia para o meu quarto e eu fazia esse desabafo todo com muita sinceridade, eu lia versículos bíblicos no final. Tanto que todo o texto ele só veio para o início do capítulo, né? Uhum. Quando ele se tornou um livro.
E assim, desde o primeiro texto até o último, tem direcionamento do Senhor, sabe? E nesse livro eu vivi a cura durante o processo de retirar o que está dentro, falar para o caderno, escrever o que eu estava sentindo. Com esse temor ao Senhor, eu fui sendo revelada, sabe? O Senhor começou a me responder. Então, de uma ferramenta que eu usava no meu trabalho, que era dialogar com as emoções, dar forma para a emoção e questionar por que a emoção estava ali, né? Foi dando espaço para o Senhor se revelar. Então, eu comecei a ter revelações tão claras, assim, de momentos que eu entrava no meu quarto, fechava a porta e eu estava sentindo um cuidado muito grande. Então, tem textos ali que é pura revelação do Senhor, sabe? E aí ele me falava que ele tinha me parado para que eu olhasse para o que verdadeiramente importa. E aí tem vários momentos assim que eu debato sobre profissão, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, eu preciso, né? E ele dizia que eu tinha sido tirada de lá porque não era mais sobre profissão, que eu viveria por um propósito. Então, eu tive inúmeras revelações assim que foram me colocando nesse lugar de direcionamento para o que eu vivo hoje. Né? E aí chegou um dia, Fernando, depois de muita escrita, vários dias eu não tinha clareza do que eu ia encontrar, eu só precisava de ajuda. E eu não tinha confiança de procurar ajuda em homens, por conta da ferida, por conta da origem da dor. Então, quando o Senhor um dia fala assim para mim, nessas respostas, nesses questionamentos e nesses desabafos, ele fala para mim que quando eu fui ferida, espiritualmente eu também estava ferida, porque quem feriu foi uma liderança, e aí ele me revelava por que eu estava parada, por que esse tempo era necessário, e ele revelava que o sofrimento emocional sinaliza uma ferida, e essa ferida precisa de cura. E aí ele revelava onde estava a minha ferida, revelava o momento, revelava tudo. E aí eu, muito obediente, eu perguntava muito, né? E como eu curo? E aí ele revelava, sabe? Então tá tudo assim, tá tudo escrito. E eu escrevendo. E quando tá acontecendo isso, você não imaginou que seria um livro? Jamais, porque era o meu momento de vulnerabilidade. Eu jamais, Eliane, profissional, jamais colocaria isso à disposição de pessoas que eu nem sei quem são. Jamais, jamais. Quando deu 30 dias de dias corridos, né? Todos os dias eu ia, escrevia, eu sempre lia a Bíblia no final na esperança, na expectativa de ter uma resposta, porque eu estava tão acostumada a ter resposta que fazia abraçava a minha escrita, sabe? Tinha uma resposta, sentia um cuidado muito grande. E quando deu 30 dias, né, tive ali uma experiência muito linda, que está no livro. E logo em seguida eu falo para o Senhor assim, hoje completa 30 dias que eu venho aqui na tua presença. E eu tenho feito relatos escritos das nossas conversas, paizinho. Aí eu consigo chamar ele de paizinho, porque no começo não era assim. O que eu faço com isso? E aí eu fico, né, porque cada pessoa tem uma forma de sentir, ou de ouvir, ou de entender a resposta do pai. Percepção. Exato. E aí eu não tinha nada, ficou vago, sabe? O quarto estranho, aquele breu, aquele silêncio. Eu falei, bom, vou encerrar meu momento aqui com Deus e vou sair do quarto. Eu abro a Bíblia e não tinha um versículo específico. Sabe quando você abre o início do texto, do livro, e aparece ali o propósito, o pano de fundo, qual foi o período que o livro foi escrito, quem foi o autor, o propósito do autor, qual é a mensagem. E aí abro, eu olho e estava o livro de Amós, estava assim, o propósito de Amós. Aí estava escrito bem assim, Amós não foi ouvido. Amós falou, mas não foi ouvido. Então ele volta para sua casa, para sua terra e escreve um livro. Estava assim, o texto que eu li foi esse. Aí eu parei e falei assim, aí escrevi, como tudo eu escrevi, eu falo sempre assim para as minhas mentoradas, não julga. Se você tem um insight, uma revelação, um pensamento, um sentimento e você colocou no papel, não dê isso por satisfeito, coloca uma interrogação e pergunta, para que isso? O que isso aqui tem a ver? Porque assim você consegue ter um nível de intimidade muito maior no sentido espiritual. Você começa a realmente viver uma relação, né? E aí nesse dia foi isso.
E aí eu escrevi isso e fui para o propósito de Amós, né? A mensagem em si. E a mensagem falava sobre a retidão, falava sobre a liderança, que lidera com verdade, falava sobre o cuidar, que é o trabalho da liderança em si, né? O cuidar, falava sobre coisas, falavam tudo sobre coisas que me faltou. E esse era o propósito, o motivo de eu estar ali. Eu estava buscando direto na fonte, porque eu não tinha segurança para buscar nas pessoas que estavam. Eu sei que tem, não é que não tem, mas a minha história foi essa. E eu não posso fechar os olhos e fingir que não aconteceu. Sim. Né? Então, quando eu entendi esse dia, eu fiz o fechamento dele e saí do meu quarto. Mas eram 30 dias. E eu continuei. Quando deu 40 dias, faltava assim 2, 3 dias para 40 dias, o Senhor me leva a lembrar da minha história. Tem inclusive, que eu faço um desabafo sobre a igreja muito verdadeiro pro período que eu estava. Viveu na pele isso. Exatamente. Então eu falo assim lá das entranhas mesmo, sabe? Eu falo que as pessoas que lideram são, eu uso um termo, são apodrecidas por dentro. Eu uso esse termo. E fingem cura. Eu uso esse termo. Porque essa era a minha dor. Só que quando eu levo algo que está no meu coração, a Bíblia fala que o coração é enganoso. Não é porque eu vivi uma experiência que essa é a verdade. Aí o Senhor vem com a verdade dele, que revela, né? Porque Jesus é o caminho, é a verdade. E ele é vida. Sim. Me faltavam as 3 coisas. Então, quando você pergunta para mim a minha história com Jesus, você entende que eu vivi uma experiência na minha infância conhecendo o Jesus dos meus pais. E quando eu sou colocada nesse lugar de confronto, o que tem no meu coração, eu sou obrigada a enfrentar a minha realidade, que até então era a minha verdade. Mas é apenas uma realidade momentânea. E aí o Senhor vem com a verdade. E aí eu começo a olhar e começo a caminhar direcionada por Ele, que Ele é o caminho. Então, esse momento foi um momento assim crucial. Porque quando Ele se revela e mostra aonde eu estava ferida, mostra a história, quando eu falo disso, eu faço um desabafo e tem um capítulo que chama Confidencial, que eu jamais imaginaria torná-lo público algum dia na minha vida, porque foi uma memória censurada. Por anos eu nem olhei para isso, meus pais partiram sem saber desse conteúdo, sabe? E aí quando eu escrevo sobre esse dia, o que aconteceu, eu sofro muito ali escrevendo sobre tudo isso, e o Senhor vem com muito cuidado. Que vem à tona de novo, né? Exato, novamente. Exato. E aí ele me traz para esse lugar de cuidado e me chama de filha e me mostra um amor que eu nunca vi antes. Isso no chão do meu quarto, por 40 dias. E é lógico, né? Depois dos 40 dias continua, tem alguns textos depois dos 40 dias, porque eu fiz esse período que eu estava doente, fisicamente doente, emocionalmente em crise, né? Não dá para dizer que não estava, e espiritualmente sendo despertada, porque você passa por uma experiência dessa, não é só para você. Né? E aí eu tive um monte de percepções e eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais rica. Essa é a experiência que eu contei para você no início, quando o Senhor fala para mim que a minha experiência, a minha busca estava sendo o meu Senhor, foi bem depois dessa escrita. Então assim, mesmo passando por tudo isso, eu ainda continuei indo só para o meu quarto. Mesmo vivendo todo esse despertamento, essa cura, eu ainda continuei. E quando o Senhor me pede, me revela que eu não precisava fazer isso de forma solitária, aí eu decido enfrentar, em atitude, de ir de fato para a igreja, me posicionar, entrar em comunhão. E eu fui para ambientes que eu fui confrontada nessas feridas, mas não era mais ferida, era só uma cicatriz, mas ainda era desconfortável. Ainda doía. Só que aí eu não tinha mais as pessoas como culpadas, como responsáveis. Sim. Eu olhava para mim e questionava, Senhor, o que tem em mim ainda? Então tem muitos questionamentos como esse, sabe, Fernando? O que tem em mim ainda que precisa ser tirado? E tanto que teve um dia que o Senhor falava assim para mim, o apego. Porque quando você sofre,
você tem uma história com sofrimento. E nós somos apegados. Então eu falo uma emoção e eu converso com ela, né? Porque é uma ferramenta do livro. Sim. Mas o apego à dor e ao sofrimento é algo que muitas pessoas já foram curadas. Elas já estão vivendo em ministérios, sendo canal de bênção na vida de tantas pessoas, mas de vez em quando ela tem os altos e baixos dela, por conta do apego. O apego à memória de dor. Elas voltam naquele lugar para reviver, revirar. Que situação. E fica um bom tempo, muitas ficam um bom tempo. Então esse enfrentamento que veio depois faz fechamento, porque depois dos 40 dias, o que eu vivi depois dos 40 dias? Então eu tive um momento muito marcante que foi quando o Senhor pede para eu perdoar a igreja. É tudo muito... É tudo muito sutil, mas ao mesmo tempo muito revelador, sabe, Fernando? Ter sido ferida num ambiente como esse foi o abuso. Passei por um abuso pela nossa liderança, né? Então, assim, meu pai, quando brigou com o pastor dele, saiu da igreja, ele trouxe alguém de outro ministério para abrir um ministério na nossa cidade. E eu fui abusada dentro da nossa casa por essa pessoa. Eu tinha 11 anos de idade. Então, essa é a origem desse sofrimento todo, entende? Que o ambiente em si, a igreja onde você fala assim, vai para a igreja, não era um lugar de seguro para mim. Então, se eu não tivesse vivido dialogando com as emoções, eu ainda estaria perdida na dor, porque eu não tinha uma base de confiança para que eu buscasse ajuda. Era como se fosse assim, inclusive durante o meu enfrentamento, mesmo passando pelo processo todo, onde eu falo que foi cura, eu chegava nos ambientes e eu ainda ficava arredia, sabe? Sim. Eu ainda ficava insegura. Então, é muito recente esse lugar de me sentir livre e de ter liberdade para estar em qualquer lugar. Porque hoje eu sei que eu sou filha, que eu sou amada e que as pessoas são pessoas, humanos, passíveis de erro e também precisam de ajuda. Os seus olhos foram abertos sobre isso, né? Tem muitas pessoas que ainda não conseguem enxergar isso. Sim. Olham e querem olhar para as pessoas com um olhar de perfeição. Eles têm que ser perfeitos, acima da média, de fato, né? Super homens, super mulheres, enfim. Sim. E esquece que são realmente seres humanos, que estão na busca pelo Senhor a cada dia, para poder orientar pessoas também e buscar isso aí. Passando pelas suas experiências também, Exatamente. né? E logicamente eu vou falar isso para você, mas não é nada que alguém queira passar. Conversava até hoje com uma pessoa sobre isso e ela falava que ela passou muita dificuldade no seu casamento. E hoje Deus está usando ela para conversar com mulheres sobre relacionamento, sobre casamento. Porque ela teve muitas situações difíceis. Aí eu falei, olha, nenhuma pessoa em sã consciência quer sofrer no relacionamento, quer ter abusos, enfim, passar esses momentos difíceis, ninguém. Mas Deus vai usar tudo aquilo da qual você sofreu e você se recuperou, passou, perdoou, passou por cima, né, disso, se recuperou disso, para que outras pessoas sejam abençoadas, sejam tremendamente curadas, né, sejam restauradas, enfim. E eu acredito que no teu caso é esse caso, não é verdade? Sim. Você até, Não logicamente, tem dúvida. colocou isso num livro para que as pessoas pudessem ler isso, mas também através de uma palavra, de uma palestra que você possa ministrar, também você vai levar isso aí. Então, as pessoas que estão assistindo agora, elas têm condições de ler o livro ou de ouvir você através da rede social ou de alguma palestra, para tentar se entender e tentar buscar o auxílio, ou a ajuda, ou a cura, que não é através de você automaticamente, né, você como pessoa, mas através do Senhor, do Espírito Santo que habita dentro de você e você libera essa palavra, que não é somente uma palavra, mas é uma palavra carregada com autoridade, da qual você passou e viveu, mas se recuperou disso, venceu. Sim, e é lindo isso, né, no final. Exatamente. No final é lindo. No final é maravilhoso. Ninguém quer passar por isso. Exato. Mas tudo aquilo que você viveu, com certeza, alguém vai ouvir, vai assistir, vai ler e vai se encontrar e vai buscar, de fato, a restauração, a cura, o milagre para as suas emoções. Porque as emoções, de fato, ela leva os seres humanos para extremos. Né? Sim. As emoções direcionam
e não tem fim, né? Não tem fim. Você está sempre sendo levado a comportamentos, a uma expressão, a uma comunicação distorcida da sua identidade. Minha amiga, eu sei que você lançou faz pouco tempo. Foi sábado, tem 5 dias. Faz pouco tempo que você lançou. Como que as pessoas conseguem adquirir o seu livro? É plataforma? É através do Instagram, teu telefone? Como que consegue? Por enquanto, está pelo Instagram. Meu Instagram é Imagem com Propósitos. Sim. E só me mandar mensagem, eu já faço a dedicatória para enviar. Qual que é o custo? R$ 64,70. R$ 64,70. E o que você espera? Eu acredito que é o que eu falei aqui, que nós estamos falando, mas o que você espera do resultado desse livro aqui? E se você já tem algum testemunho sobre esse livro? Esse livro, como ele ficou guardado por muito tempo, eu entendi, Fernando, que esse período de posicionamento, onde eu enfrentei tudo isso de uma maneira bem crua mesmo, assim, sabe? Eu vou enfrentar e aí seja o que Deus quiser. E à medida que eu fui enfrentando, eu já fui vivendo alguns testemunhos, porque querendo ou não, quando você passa por experiências como essa, e você reconhece a cura, como você estava dizendo antes, o que antes te enfraquecia, te traz força, te dá autoridade para você olhar para as pessoas e entender onde está doendo. E no processo de você escrevendo e indo na intimidade com o Senhor, talvez algumas pessoas foram aparecendo. Exatamente. E no percurso, no processo, acabou ajudando essas pessoas. Exatamente. Então tem muito isso que você acaba de dizer. E de sábado para cá a gente tem tido, é óbvio, alguns comentários, uma coisinha aqui, outra ali. Tá no início a palavra ainda? é testemunho, esse livro. Porque se fosse num período atrás, que eu ainda estava em processo, seria assim, um escândalo, não sei o quê, nossa, olha isso, olha a liderança. E você sabe que o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso. Bem recente, na semana do lançamento, o Senhor me trouxe algo muito lindo, sabe, Fernando? Que eu acho válido compartilhar, porque a gente está falando de coisas comuns. Pode acontecer, a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer, né? Que o meu livro seria algo para restauração, uma ferramenta de restauração e não de acusação. Amém. Né? Então, a gente entende que hoje, expondo, várias pessoas, vou encaminhar alguns livros essa semana, várias pessoas tendo acesso a essa leitura e algumas já compartilhando o quanto estão sendo edificadas, Amém. Porque de fato é um testemunho. Amém. E essa é a palavra. É obediência, né? Escrevi por necessidade, tenho o benefício da cura e de todo um processo de transformação e de restauração. Então é isso que eu espero desse conteúdo, que ele leve restauração para as pessoas que lerem, mulheres e para pessoas que são líderes, que o Senhor, eu até oro dessa forma, que o Senhor dê um discernimento espiritual para que navegue ou para que viva uma nova dimensão de liderança, sabe? Porque quando você não nega esse lado humano, esse lado carnal, a mortificação da carne, sim, mas assim, você entender que você é humano, mas que você está sobre uma missão do céu, do reino, muda tudo. Amém. Então você vai continuar olhando para o outro ser humano como humano. Amém. Qual a necessidade dessa pessoa? Né? Porque muitas vezes a nossa, por exemplo, escritora. Não me intitulo escritora. Eu fui obediente a um pedido que o Senhor me fez. De tornar público algo que foi muito íntimo, muito meu. E vai ter muito resultado, porque de fato é aquilo que você viveu. É uma experiência. Não é só escrever algo para fazer algum efeito na vida de alguém com palavras ou frases de efeito, né? Foi o que você viveu. E eu espero de fato que pessoas possam ler, ser edificadas e transformadas através de uma boa leitura, né, dos versículos, enfim, através daquilo que o Senhor fez através de você, que você possa fazer, né, através da sua vida agora na vida de outras pessoas. Amém. Queria te agradecer pelo papo. Obrigada, Obrigado eu que por ter agradeço. aceito o convite. E o nosso desafio, que sempre quem senta na poltrona, é fazer a oração final. Amém. Então, que você possa liberar uma oração nessa hora para quem está em casa. Fernando, eu vou convidar as pessoas que estão em casa para orar uma oração simples, mas é uma oração deixada por Jesus. E ali, nessa oração, muitas vezes a gente faz orações de várias formas e eu admiro
Tem pessoas que oram tão lindamente, né? Sim. Você fala, nossa, eu quero esse dom, né? E muitas vezes a gente esquece dessa oração que se torna tão preciosa no nosso dia, que é a gente se colocar nesse lugar de dizer eu sou filho, eu sou Sim. filha, e o meu Deus é grande, Ele é Pai, Ele está acima de tudo. Então, quando a gente coloca isso, que é através da oração do Pai Nosso, parece não, eu tenho certeza que na atmosfera espiritual as coisas se encaixam nos seus devidos lugares. Amém. Então, eu quero convidar as pessoas que estão em casa e você também, para orarmos juntos o Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, tá? Amém. Que seja de fato um instrumento de Deus esse livro na vida das pessoas. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Maravilha. Você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.